Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma capela do Seminário Bíblico no Nordeste. Queremos convidar a todos vocês a ter um tempo conosco de comunhão, de louvor e também para ouvir a palavra de Deus. Nesse momento nós vamos orar, em seguida iremos ouvir o louvor e logo após vamos ouvir a mensagem de Deus. Oremos. Santo Deus, nós estamos mais uma vez na Tua presença, agora reunidos aqui, mesmo de forma virtual, Pai, para Te louvar e para exaltar o Teu nome. Ó Deus, aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão. Obrigado, ó Deus, porque Tu vem falando aos nossos corações. E nessa noite, nesse momento, ó Pai, mais uma vez nós Te pedimos, fala aos nossos corações. Que no final de tudo, ó Pai, possamos nos alegrar, nos regozijar, porque nós ouvimos a Tua voz falando ao nosso coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Após de compreendermos que somos abençoados em toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, foi o que nós vimos no versículo 3
desse capítulo 1 de carta de Paulo aos Efésios, e por meio de sermos escolhidos, de sermos eleitos e predestinados para sermos filhos de Deus, foi o que nós vimos nos versículos 4 e 5, nós recebemos a redenção do cativeiro do pecado, recebemos a liberdade, somos livres do cativeiro, e também redimidos da penalidade do pecado. Somos absolvidos da penalidade do pecado. Isso nós vimos nos versículos 6 e 8 desse capítulo 1 de Efésios. Agora, iremos conhecer o segredo divino, uma verdade revelada para nós, para a nossa compreensão e aplicação. Vamos ver os versículos 9 e 10, do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, e fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. O que podemos entender aqui nesse versículo 9, quando Paulo escreve? Que a verdade, ela é revelada. E essa verdade é o plano que Deus arquitetou para tornar possível aos homens a voltarem a ter comunhão com Ele. Como também a restauração de todo o universo que fora desordenado por causa do pecado. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus deu a ele o jardim para eles morarem, para eles tomarem conta, para administrarem. Mas com a chegada do pecado, essa relação íntima entre Deus e os homens, Deus e o homem, Adão e Eva, foi finalizada. Não deixou de existir. E a partir daí, Deus arquitetou um plano para que isso pudesse ser novamente possível, para que se retornasse a ser possível esse relacionamento entre Deus e os homens. E ele arquitetou esse plano. E aqui nós podemos ver que o segredo de Deus, o segredo divino, ele é revelado. E essa verdade, ela é focada na vida sem pecado de Jesus Cristo, na sua morte expiatória, sua ressurreição e ascensão ao céu. Foi revelada a nós para compreendermos e aplicá-la à nossa vida. Então, a vida de Jesus é este mundo, onde ele viveu entre nós, onde ele ensinou, fez seus milagres, curou, nos mostrou o caminho até Deus. E isso é a verdade que Deus revelou, o plano de Deus para nós, os humanos. Essa verdade, ela nos foi revelada para que nós possamos compreender e aplicar em nossa vida. Você já parou para pensar nisso de uma forma bem profunda? O que Cristo fez por nós? Quando aquele versículo de João 3,16, onde Jesus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse plano que Deus arquitetou para resgatar os humanos, né, os homens, de volta a Ele, nós estamos vivendo hoje. Hoje nós ainda vivemos nesse plano. E esse plano teve seu, digamos assim, seu ápice, a vinda de Jesus aqui na Terra. Aquilo que ele sofreu na cruz, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. Digamos assim que é uma comprovação de que o plano de Deus
foi executado e está em execução. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 26. Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Diz assim: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos. Aquilo que Deus tinha planejado com a vida de Jesus, Deus mostrou para nós o seu plano de nos resgatar novamente para Ele. Veja também Romanos, no capítulo 16, os versículos 25 a 27. Romanos, capítulo 16, a partir do versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Fantástico. Esse plano que Deus arquitetou, tudo isso aconteceu. E nós hoje, nos tempos de hoje, temos o privilégio ainda de fazer parte desse plano. Sim, nós fazemos parte desse plano. O nosso resgate, a condição que você, que eu, temos hoje de sermos salvos em Jesus Cristo. A condição de que nós temos a possibilidade de termos um relacionamento com Deus. Um Deus eterno, um Deus poderoso, um Deus soberano. Esse plano também significou para a minha vida e para a sua vida. É importante que nós possamos compreender isso, que esse plano de Deus não foi um plano simplesmente para entrar na história. É um plano que ainda hoje está em execução. Versículo 10, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Aqui está, de que esse plano ainda está acontecendo. Quando ele diz de convergir nele, significa juntar todas as coisas e apresentá-la como sendo uma só. Você pega um monte de objetos, digamos assim, você pega digamos assim, uma cozinheira. Eu gosto muito de bolo, né? Gosto muito de bolo. Então, quando a gente vai fazer um bolo, a gente pega vários ingredientes, várias coisas, junta tudo e transforma uma coisa só. A ideia que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é isso, de fazer convergir nele todas as coisas, tudo que acontece vai sendo transformado em um só. E quem é esse um só? É Jesus Cristo. Toda redenção e remissão sobreveio em Jesus Cristo. Então, tudo que foi feito, o plano arquitetado por Deus, todos os fatos, todos os acontecimentos, tudo era em torno de Jesus Cristo. É o que Paulo quer dizer quando diz assim, de fazer convergir nele. E o que ele quer dizer na dispensação da plenitude? Aqui não se refere a um período curto de tempo. A ideia dessa palavra dispensação, ela está relacionada à mordomia, ao gerenciamento do lar. O que isso quer dizer? Tem a ver com o plano de Deus. A plenitude dos tempos indica que Deus, pela sua soberania,
permitirá que o seu propósito eterno que ele planejou em Cristo se completará no momento exato. Tudo se converge a Jesus Cristo. E a dispensação e o gerenciamento e o controle dos tempos, tudo está perfeitamente arquitetado. Todas as coisas aconteceram, estão acontecendo e acontecerá de acordo com a soberania de Deus. É por isso que eu digo que hoje nós estamos vivendo esse plano em nossa vida. Você que é salvo em Jesus Cristo, precisa entender isso. Você, eu, nós, salvos em Jesus Cristo, ainda estamos dentro da execução do plano de Deus. E quando ele diz assim, todas as coisas, aqui Paulo se refere tanto às coisas material como espiritual. Então, tudo que acontece aqui no planeta Terra, no universo, em todos os lugares, tudo converge a Jesus Cristo. E tudo está gerenciado por Deus e todas essas coisas aconteceu, acontece e acontecerá no momento exato, no momento ideal, porque Deus é soberano. Concluindo, Deus revelou o ápice do seu plano com a chegada de Jesus Cristo ao mundo, realizando um ato que marca toda a humanidade. Realmente isso é uma verdade. Até hoje, o nome de Jesus Cristo, ele é falado, ele é proclamado, de alguma forma ele é evidenciado. O nome de Jesus Cristo, ainda hoje, causa efeito nas pessoas. Pode ser um efeito positivo ou um efeito negativo. Espero que em você seja um efeito positivo. Quando eu falo efeito positivo, é você entendendo de que Ele é Senhor e Salvador deste mundo. É entendendo de que Deus enviou o seu único Filho como parte do seu plano para nos resgatar novamente a Deus. Seu plano ainda está em execução. Se completará para alguns na segunda vinda de Cristo. Porém, para outros, depois, quando Cristo reinará soberano sobre tudo e sobre todos. Deus nos deu a condição de conhecermos qual será o final do seu plano. Enquanto ainda esse plano não chega a um final, nós iremos viver. Enquanto nós tivermos vida, devemos viver esse plano em nossa vida. Como que eu posso fazer isso? Buscando a Deus diariamente, tendo um relacionamento com Deus, por causa de Jesus Cristo, pegando essa condição, essa verdade, esse segredo que Deus revelou para nós e usando para o nosso benefício. O benefício de podermos ter a certeza de que um dia nós estaremos com Cristo para sempre, no reino eterno. Que essa mensagem possa ter chegado ao seu coração e você possa ter entendido o segredo de Deus que foi revelado a nós. Deus assim abençoe a todos.